Bom dia. A gente estava falando na semana passada sobre trabalho. Então, eu estava explicando, enfim, a gente falou sobre o que é trabalho e algumas situações onde o trabalho e como o trabalho ou a ausência dele, né, a falta de realização dele acontece. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente continuar vendo. Falta pouca coisa agora. E se der tempo, eu acho que dá. Eu queria fazer uns exercícios do próprio livro mesmo, junto com vocês. Se não der, é que se não der tempo da gente fazer agora, eu vou ter que pedir para vocês fazerem amanhã. É pouca coisa, tipo, é bem pouquinha, mas eu queria ajudar e a gente vai fazer agora, né? Para não precisar ficar para casa. Mas de qualquer forma, em algum momento aí, dependendo de como fica a nossa aula hoje, amanhã, eu preciso terminar a potência, certo? Que era o trio, né? Energia, trabalho, potência. E aí, finalizados esses 3 conteúdos, eu pretendo passar uma lista para vocês de exercícios, que eu vou dar um tempo de uma semana, assim. Então, tipo assim, eu queria terminar até amanhã o conteúdo, para na semana que vem a gente poder corrigir esses exercícios, entendeu? Vocês terem aí o tempo de terça manhã até segunda-feira que vem para vocês poderem fazer, tá? Não vai ser uma lista extensa, mas é mais uma atividade. Então, eu queria passar assim, para vocês terem um tempo legal para fazer, tá? Bom, compartilhar a tela com vocês. Falei que ia fazer, não fiz. A gente falou, acho que eu parei aqui, vamos ver, tá carregando ainda, né? Tchu. Acho que a gente parou quando eu falei sobre... Eu expliquei, isso aqui eu lembro que eu falei, tenho certeza. Eu vou abrir o chat de novo, mas, gente, por favor, tá? Não fica causando. Sim, professora. Muito obrigada. Então, aqui, a gente falou, né? Se um objeto... Que o trabalho, na verdade, é a realização... O trabalho físico é a realização de alguma coisa. Então, a gente envolve o deslocamento de algum corpo ou de algum objeto, uma energia que é gasta, certo? Então, é essa relação entre energia gasta, deslocamento e força que é aplicada para esse objeto ou corpo se locomover, tá? Para de riscar a tela. Gente, sério, parece que vocês têm 10 anos às vezes. Calma, ô, galerinha. Ô, nós já estamos no 9º ano, formando, meu. Ô, Murilo, você é muito engraçadinho, viu? Parabéns. Então, aí, beleza. Aí, aqui a gente explicou, a gente falou algumas situações, né? No caso, essa primeira imagem aqui, que tem um cara que está empurrando a parede. A gente não tem realização de trabalho, por exemplo, porque, independente da quantidade de força e de energia que ele gaste para empurrar essa parede não vai ter deslocamento. Se não tem deslocamento, se o corpo permanece em repouso, a gente não tem realização de trabalho. Aí, uma outra situação onde não tem realização de trabalho é quando a gente não tem forças que está aplicada. Eu dei o exemplo lá do satélite ou de uma nave espacial, enfim, que não tem forças que o objeto em questão está no vácuo. Então, às vezes até pode ter deslocamento, mas a gente não tem forças que estão sendo aplicadas. Se não tem força aplicada, não tem trabalho, certo? E aí a gente falou sobre essa proporção, né? De quanto maior a intensidade da força e o deslocamento, maior vai ser o trabalho que foi realizado para que esse objeto, esse corpo, tenha realizado esse movimento. Se eu não me engano, acho que isso aqui eu também falei, né? Que toda vez que a gente tem... Você parou naquele cara da pedra, professor. É verdade, é verdade. Isso aqui eu já falei tudo, né? Já falou. Já falei da pedra também, beleza. Eu falei quando a gente aplica uma força no mesmo sentido do deslocamento, a gente tem um trabalho motor, um trabalho potente, que favorece o movimento, aumenta a energia. Um trabalho resistente, né? Então, aquele era potente, esse é resistente. É quando ele se opõe, então a gente tem sentidos opostos, então eu estou aplicando uma força de um lado, mas o deslocamento desse corpo está para o outro lado. Sim, numa subida empurrando alguma coisa, né? Precisa, isso. Então, eu tenho um trabalho que é resistente.
tá? Eu vou ter uma diminuição de energia. Estou colocando uma força no sentido contrário. Aí eu também tenho essa situação, quando tem uma força que é perpendicular ao deslocamento, certo? Então, a minha força está aplicada aqui, ó, para cima. E o meu movimento está aqui, ó, está na horizontal. Então, é perpendicular. Então, essa força que está sendo aplicada não altera esse deslocamento, não estão relacionadas. Então, também não tem trabalho, tá? Força perpendicular ao movimento, não há realização de trabalho, não altera a energia. Então, alguns a gente viu que aumenta a energia, outros diminui. Aqui, a energia não sofre alteração porque a força não está sendo aplicada no mesmo sentido do deslocamento. E aqui, eu coloquei uma tabela. Aí, aliás, antes de eu ir para o próximo, acho que na aula passada foi o Murilo, se eu não me engano, que me perguntou o que era essa fórmula que está diferente da fórmula que eu coloquei nos slides, né? Porque a fórmula do livro de vocês tem um cosseno aí, certo? No livro de vocês, olha aí na página 123 para mim, tem uma tabelinha lá embaixo. E aqui embaixo eu também coloquei uma tabelinha que tá diferente, mas fala exatamente a mesma coisa de formas diferentes. Então vamos fazer a leitura dessas tabelas. Aqui explica como com um desenho, né, professor? Isso, e a minha tabelinha aqui, eu coloquei uns desenhos, né, nos slides, mas aqui na minha tabela eu coloquei só texto, mas vocês vão entender que é a mesma coisa. Então, vamos imaginar as situações aqui, ó. Olho na tela, olho no livro, tá, gente? Imagina aqui, ó. No primeiro quadrinho aí do livro tá assim: força na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Então, isso aqui é o que eu tinha falado lá do trabalho motor, lembra? O trabalho potente. Eu tenho uma força, olha o vetor, essa setinha verde é o vetor da força, certo? E essa setinha preta aqui embaixo é o vetor do deslocamento. Os dois estão no mesmo sentido, na mesma direção. Então, eu tenho um trabalho que é potente. Tem um trabalho que está sendo realizado, existe. A energia vai aumentar porque os dois estão no mesmo sentido. Então, está favorecendo o deslocamento desse objeto. A força está favorecendo. Beleza. Isso aqui de cosseno, seno, vocês já viram isso em matemática, não viram? Acho que não. A gente fez um resumo sobre isso. A gente viu, acabou de ver. Agora eu lembrei. Fizeram já, né? A gente viu hoje mesmo. Beleza. Então, a gente, se você parando para pensar nisso de seno e tal, quando a gente está falando de ângulo, certo? Observa aqui no desenho. Se eu tenho as setas, né, tão juntas aqui, imagina que isso é um gráfico, tá? Se tá tudo na mesma direção, então o meu cosseno vai ser, né, o grau do cosseno é 0. Então, o meu trabalho vai ser maior que 0, por isso que ele é potente. Se o trabalho é 0, quer dizer que não tem trabalho. Se o trabalho é maior que 0, quer dizer que esse trabalho é potente, é um trabalho positivo. Por isso que está assim, professora? Por isso que o quê? Por isso que está assim, cos 0, 0 igual a 1. Grau 0 igual a 1. Por isso? Sim. É isso. Se cosseno é igual a 0, se cosseno é 0 graus, ele é igual a 1. Porque a gente tem em grau, certo? Mas esses números correspondem... Se eu tiro do grau, eles correspondem a outro número. Por exemplo, olha aqui num quadrinho que tem aqui em cima. Esse primeiro aqui, ó, lá em cima, tá assim, ó. Cosseno 30 graus, tá vendo? Esses 30 graus correspondem a 0,85. É maior que 0. É um valor que é maior que 0. Se é maior que 0, quer dizer que eu tenho um trabalho que é potente. Eu tenho um trabalho sendo realizado. Se é 0, ele é nulo. Não tem um trabalho sendo realizado. Olha a segunda situação. A segunda situação no livro, tá? A segunda situação eu tenho um deslocamento num sentido. A força não está exatamente no mesmo. Lembra que a gente viu que existem forças que também atuam na diagonal? Quando a gente falou de força lá atrás, a gente falou sobre isso. Sim. E a gente viu essa situação. Então, imagina que aqui, ó,
tem essa situação que a força não tá, ela tá no mesmo sentido, ela tá indo para o mesmo lado, só que não tá na mesma direção, porque uma tá horizontal e a outra tá diagonal, certo? Certo. Quando a gente tem isso, ó, então a gente tem aqui, ó, o trabalho também vai ser maior que zero, porque o cosseno, estão entendendo aqui, ó? Olha lá em cima, ó, se 0 graus, né, menor que zero, menor que 90 graus. 90 graus, pensando no 360 lá, né, ó, certo? 360 não é o círculo todo? Sim. É o círculo Certo. todo. Círculo todo. Passando aqui do 0 graus é quando tá tudo aqui na mesma linha, certo? Para cima disso, aí eu vou. Quando eu chego reto, olha na situação seguinte, que é os 90 graus, esses 90 graus são igual a zero. Então, tudo que tá entre o 0 graus até o 90, até o 89, por exemplo, isso aqui tudo vai ser trabalho potente. Porque eu tenho... Oi. O que é esse zero com risco? Qual é o significado dele? É cosseno. É cosseno mesmo? Sim. Ah, tá. Agora eu entendi. É o símbolo, né? Você não Tá. precisar escrever cosseno, é o símbolo. Então, se eu tenho do 0 até 89 graus, no caso, né? É maior, 0 graus, no caso, tá? Então, de 0 graus a 89 graus, meu cosseno vai ser maior que zero. Então, o meu trabalho vai ser potente, vou ter um trabalho. Se eu tenho uma força que está aqui, ó, perpendicular, ou seja, em 90 graus, que é a situação, que é essa situação aqui, ó, do slide que eu estou mostrando agora, que é a mesma coisa que está aqui na tabela, mas é isso aqui, ó. O deslocamento tá para um lado, tá aqui, e a força tá, tipo, para cima, não tem nada a ver. Isso aqui é 90 graus, não formou um ângulo de 90 graus aqui? Formou. Então, toda vez que eu tenho uma força que está perpendicular ao deslocamento, ou seja, 90 graus aqui, eu não tenho trabalho. Por isso que tá lá assim, ó, na tabela tá lá, se cosseno igual a 90 graus, não realizou o trabalho. Por quê? Cosseno 90 graus é igual a zero. Se é zero, porque na fórmula, gente, imagina que a fórmula que eu passei para... Cadê a fórmula? Essa aqui, ó. Cadê? Vamos esperar carregar o slide. Ainda não foi. Olha aqui. Eu não falei que trabalho é igual a deslocamento. Trabalho é igual a força vezes deslocamento? Certo? Aí no livro de vocês, eles acrescentam um cosseninho aí, ó. Depois do D, não tá? Ó. F vezes D vezes cosseno. Certo? Certo. Em algumas situações, geralmente a gente não usa o cosseno porque tanto faz quantos graus tá. Mas dependendo da situação, é importante eu saber, justamente para eu saber se está acontecendo algum trabalho ou não. Então, se eu multiplicar, por exemplo, se eu sei que o cosseno é zero, se eu multiplicar por zero, vai dar zero. Por isso que não tem trabalho sendo realizado. Tá? E a última parte é quando eu tenho o trabalho resistente, porque eu tenho aqui, ó, o deslocamento indo para um lado e a minha força indo para outro lado. A força tá indo para um lado que é contrário, certo? Tem um deslocamento para cá e a força tá para o outro lado. Se eu tenho uma força contrária ao deslocamento, eu tenho trabalho que é resistente, que é a situação do cara que tá empurrando lá a pedra aqui, ó. O deslocamento tá para um lado e a força está sendo aplicada para o outro lado. Então, eu tenho trabalho resistente. Que o cosseno é maior que 90 graus. Tá? Então, ó, cosseno menor que 90 graus, eu tenho trabalho potente. Cosseno igual a 90 graus, eu tenho um trabalho nulo, ou seja, não tenho trabalho realizado. Cosseno maior que 90 graus, eu tenho um trabalho resistente. Deu para entender? Sim. Sim, só tem o Murilo na minha aula, deixa eu olhar aqui maior, porque só tá aparecendo ele para mim. Deixa eu olhar a cara das outras pessoas, né? Porque só o Murilo tá falando. Tá tudo bem? Sim. Deixa aí. Então tá.
Deixa eu ver, cadê aqui, ó. Então, essa outra Você tabela na outra aula, né, professora? O quê? Essa foto. Do carinha na pedra? Sim. Só tá falando outra vez pra gente relembrar. Só para fechar aí a ideia, porque eu não tinha falado dessa questão dos graus. Essa tabela que eu coloquei aqui no slide é a mesma tabela que está no livro de vocês, só que escrita de outra forma, mas aí só para a gente saber interpretar. Então, aqui, ó. Se eu tenho... vamos focar na parte daqui da força para cá, ó. Se eu tenho uma força nula, né? Por exemplo, eu posso ter qualquer deslocamento que seja, ou seja, que vai de 1 para acima de 1, no caso, né? Para ter deslocamento tem que ser acima de 1 metro, no caso. Então, eu tenho um deslocamento que a energia é constante, que a energia é constante, mas eu não tenho forças sendo aplicadas, que é a situação lá do espaço, por exemplo, que não tem força sendo aplicada nesse objeto. Então, eu posso ter deslocamento, tanto faz a minha energia, mas se eu não tenho força, eu não tenho trabalho sendo realizado. Então, o trabalho é nulo. Se não tem força, o trabalho é nulo. Aí, a segunda situação, eu tenho uma força, mas eu não tenho deslocamento. Aqui é a situação de eu empurrando uma parede, por exemplo, empurrando, sei lá, um navio, um container. Eu não vou conseguir empurrar uma pessoa, um container, por exemplo. Então, eu estou aplicando uma força, mas eu não tenho deslocamento, então eu também não vou ter trabalho. O trabalho é nulo. Se eu tenho força e deslocamento perpendicular, que é a situação lá dos 90 graus, que o deslocamento está para um lado e a força tá, não é no sentido contrário, né? Mas ele tá ali formando esses 90 graus, é perpendicular, eu também não tenho trabalho, porque essa força que está sendo aplicada não está interferindo no deslocamento. Então não tem nada a ver, não tem trabalho. Aí, para eu ter uma força potente, eu preciso que os dois estejam no mesmo sentido. A minha força e o meu deslocamento no mesmo sentido. E aí, então, meu trabalho é potente. E para eu ter um trabalho resistente, né, é quando eu tenho a força e o deslocamento em sentidos opostos. Certo? Ou seja, maior que 90 graus, meu cosseno precisa ser. Tudo bem? Todo mundo no mudo, porque deve estar todo mundo me xingando, todo mundo desligou a câmera, tô só observando. Entendi. É que eu estava observando. Eu entendi também, professora, eu entendi. Eu estava observando a tabela. Completamente, professora. Deixa eu olhar a cara de... Não tem nada nem pra olhar a cara de vocês, vocês estão... Todo mundo com a câmera desligada hoje. Tô só... Eu não. Eu só não tô observando. Eu não tô com a câmera desligada. O Biel, o Renan, o Lucas Almeida. Vamos tentar fazer os... O Bispo tá nessa chamada? Acho que tá. Tá dormindo. O bispo Eu não. acho que não, hein? O Não bispo tá, não. né? O bispo não. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui quem tá rapidinho. Só vou aproveitar que agora eu lembrei que eu preciso fazer chamada, né? Eita, Então, Gabriel, os dois, Gabriel, Murilo, Renan, quem tá faltando? Não, o Bispo tá aqui sim. Bárbara, Rian. Não, o Bispo não tá, não. Ah, é Bárbara, Rian e Lucas Bispo. É isso, né? Tá, beleza. Alguém falou alguma coisa no chat? É alguma coisa que tem a ver? Vamos ver. Ah, tá. Já li, já. O que mandaram. Quem tá cantando, velho? Bom, coloca aí, gente, pra mim. Cadê a página que eu marquei aqui pra gente fazer? Página 134. 130. 30? Aqui, ó. Ah, tá. 130. Lembrando que eu pulei alguns. A gente vai fazer só alguns mesmo, porque aí eu vou. Assim que eu terminar o potência, aí dá pra gente fazer todos os exercícios do livro, mas por enquanto, como eles colocaram tudo junto, aí só alguns que a gente vai fazer por hora. Então vamos fazer tá marcado aqui na tela, então, ó, exercício 1, o 3 a letra A e o 5 a letra A também. 3 exercícios, vamos ver se dá tempo da gente fazer rapidinho, faltam 6 minutos. Tá todo mundo na página já, posso começar, né? Sim. Beleza. Então, ó, considere a moça da imagem... Ai, desculpa. Considere que a moça da imagem seguinte empurrou o veículo, imprimindo, né,
uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, minha aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Por uma distância, ou seja, um deslocamento de 20 metros. Deixa eu ir anotando, vai. Peraí. Deslocamento de 20 metros. Sabendo que a massa total do veículo nessa situação é de 1.000 quilos, então vamos lá, aqui, ó. Deixa eu anotar melhor. A minha aceleração, ele deu que é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá com uma letra maiúscula, depois eu arrumo, tá, gente? Que toda vez que coloca a primeira letra, ele bota maiúscula automático. Então, por 20 metros, e a massa desse veículo é igual a 1.000 quilogramas. Beleza. Aí, que mais? Tá perguntando o trabalho que foi realizado, né? Trabalho que foi realizado a partir da força que essa menina colocou aí no carro, considerando o ângulo entre a força e o deslocamento, que é de 0, ou seja, o cosseno é igual a 1. Se é para multiplicar por 1, eu preciso colocar esse 1 na fórmula? Não. Não. Tanto faz, né? Porque vai dar a mesma coisa. Por isso que a gente nem sempre coloca o cosseno, entendeu? E nos exercícios, geralmente, eles vão te dar o valor do cosseno, quanto que vai o cosseno, quanto que corresponde. Então, beleza. Então, como que vai... O que eu preciso fazer primeiro? Ele está pedindo o trabalho. Qual que é a fórmula do trabalho? O que eu preciso para calcular o trabalho? Força vezes deslocamento? Isso. Eu tenho essas informações? Tem só o deslocamento. Eu tenho só o deslocamento, eu não tenho força, né? E como que a gente calcula a força? A gente faz 2 metros. Ninguém lembra a fórmula de força? Tô procurando. A força dá 10. Gente, força é massa vezes aceleração. Sim, sim. Certo? Então, primeiro eu vou precisar da força para calcular. Então, a minha força vai ser a minha massa, que é 1.000 quilogramas. Não preciso converter nada, vezes a minha aceleração, que ele já falou que é 2. Também não preciso converter. Tá tudo certo. Quanto que vai ser minha força? 2.000. Muito bem, gente. Tá, beleza. Coloquei um 0 a mais. Então, 2.000 newton, certo? Certo. Agora eu posso jogar aqui na fórmula. W igual a... Então, W é igual a 2.000 vezes o deslocamento que ele já me deu, que é 20. O deslocamento também posso usar do jeito que tá, 20 metros, não preciso converter. Vai ficar 20.000 vezes 20, 20.000 não, desculpa, 2.000 vezes 20. 40.000. Trabalho vai ser igual a 40.000 joules. Joules. É isso aqui, gente. Difícil? Não. Tranquilo, né? Professor. Eu fazendo junto também, né? Vocês não precisam. Mas depois a gente vai ver se tá tudo bem mesmo. Mas é fácil, vocês viram. Eu só preciso entender, né? Como sempre, o que ele tá me pedindo, quais informações que eu tenho e o que eu preciso para calcular o que ele tá me pedindo. Ele me pediu trabalho. Aí você fala, meu Deus, mas eu não tenho a força. Só lembrar de como calcular a força. Se ele deu essa informação para você calcular a força, arrasa e vai dar tudo certo. Então, essa aqui foi o exercício 1. Feita. Vamos lá agora. Qual que é o outro que eu falei que eu quero? O 2. 2A. 3. Não, é 3A e 5A agora. Então, vamos virar a página. Porque a gente vai falar só de trabalho constante, tá? Por isso que a gente não vai fazer o exercício 2. Trabalho de força constante. Mas só esses exercícios ou tem mais? Não entendi. Fala de novo. São só esses exercícios que você vai fazer com a gente? Agora, sim. Sim, agora sim. Mas aí depois, eu vou, depois de amanhã, né, que eu terminar de passar para vocês a matéria toda, aí a gente faz ali, eu vou passar para vocês a lista, vocês fazem, na semana que vem a gente corrige e tira as dúvidas, entendeu? Então, ó, cadê? Exercício 3, a letra A a gente vai fazer. Vamos lá. Exercício 3, letra A.
Tá assim, ó. Na imagem ao lado, uma menina puxa sua irmã em um carrinho de brinquedos, sabendo que ela faz uma força constante de 80 newtons. Então, aqui já deu força. Já falou que é 80 newtons. Na corda, cujo ângulo de inclinação em relação ao chão... Tá vendo o ângulo de inclinação? Ó, tá vendo o chão? Tá reto. E olha a corda como tá. É isso que é o cosseno aqui, ó. Que a gente calcula o ângulo. Não tá retinho no chão. Ele tá inclinado, porque a menina é mais alta que o chão, certo? Esse é o ângulo. Então, esse ângulo é de 60 graus. E aí, aqui eles já falaram, deram alguns dados. Colocaram aqui gravidade igual a 10 e cosseno 60 graus igual a 0,5. Então, vamos substituir esses valores. Na letra A, ele tá pedindo para calcular... A gente só vai fazer A, na verdade, tá? Tá pedindo para calcular qual foi o trabalho da força que foi necessária para deslocar o carrinho por 5 metros. Aqui é fácil, calcula o trabalho, só isso. Então, eu vou jogar na fórmula de novo. W igual a F, que ele já me deu que é 80, e o deslocamento, ele já falou que é 5 metros. Só isso. Aliás, só isso não, desculpa. E o cosseno, né? Aqui nesse caso entra o cosseno, porque o ângulo aqui é maior, ó. Vezes 60, né, Zero. professor? Então, mas aí não é vezes 60, é vezes 0,5. A gente não vai calcular pelo ângulo. A gente não calcula pelos graus, entendeu? Ele já falou que 60 graus é igual a 0,5. Então, é esse valor que a gente vai colocar na nossa fórmula. Vai ficar 80, que era da força, 5 do deslocamento e 0,5, que é o meu ângulo de inclinação. Dá 200. Ok? Multiplica tudo isso, vai dar 200 o quê? 200 joules. 200 joules. É isso aqui, ó. Só isso. Agora é o 5 anos. A letra B, ele tá pedindo... como é que fala? Potência. Então aí a gente vai ter que fazer depois que eu passar. Por isso que eu pulei, tá bom? Tá bom. Vamos fazer a letra B aqui, a letra número 5 aqui mesmo. Então, a 5, só a letra A também. Cadê a 5? Aqui. Então, em um aeroporto, uma esteira rolante transporta as malas para o interior do avião com velocidade constante. O comprimento da esteira é de 10 metros. Então, vamos colocar aqui. Beleza. Então, tá. Então, o comprimento... Se eu sei que o comprimento da esteira é de 10 metros, esses 10 metros são tipo o meu deslocamento, certo? Sim. Então, eu tenho aqui D igual a D. D igual a D não, D igual a 10, desculpa. Aí, ele deu uma altura aqui, que é de 3 metros. Eu vou anotar tudo que ele tá me dando. Depois eu vejo se eu vou precisar usar ou não. 3 metros. Também deu que a gravidade igual a 10, arredondada, né? Então, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Aí, na letra A, ele pede assim, calcule o trabalho da força motora necessário para elevar uma mala de 30 quilos do chão até o avião. Então, a mala em questão tem massa de 30 graus. Então, massa igual a 30 graus. 30 graus não, 30 quilos. Eu escrevi uma coisa e falei outra. Considere que o trabalho do motor seja igual ao módulo da força, ao módulo do trabalho da força-peso. Então, o que eu vou ter que fazer aqui primeiro? Primeiro, eu preciso calcular a força que está aplicada na esteira, porque eu não tenho força aqui, né? Tem que calcular. Então, Força. primeiro eu preciso da força. Porque para eu chegar no trabalho... Então, vamos lá. A massa é 30 graus, certo? Sim. Só que aqui ele está falando que é força-peso. Então, o que eu vou usar? Qual que é a fórmula da força-peso? Quem lembra? Vezes... Deixa eu lembrar. Vezes 3 metros, não é? Não. É isso aqui, gente, ó. M vezes G. Se a gente está falando de altura... Se a gente está falando de altura, a gente está falando de gravidade. Então, é isso aqui, ó. A força... Acompanha na tela. A força... Ai, meu Deus, falta menos de 1 minuto. Droga. Vai acabar. Então, a gente vai fazer assim. Amanhã,
termino de corrigir esse exercício, a gente termina de fazer juntos e aí eu inicio potência e a gente finaliza esse assunto. Beleza? Beleza. E aí a gente faz a listinha de Beleza. exercícios. Tá bom. Corrige na semana que vem. Não esqueçam de responder o Tchau. formulário, Ok, por não vou favor. esquecer. Beleza? Beijo, Tchau. até amanhã, gente. Tchau. 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 Não tô entendendo nada.